Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Se a Rua Billy Falasse, do James Baldwin, com tradução do Joril Dauster. Eu nunca tinha ouvido falar desse autor, James Baldwin, até que a companhia no ano passado começou a trazer ou republicar aqui no Brasil, eu não tenho certeza disso, a obra dele. Então, se eu não me engano, nessa leva, o primeiro livro que foi trazido foi O Quarto de Giovanni, que eu ainda não li, mas que acredito que seja o carro-chefe do James Baldwin, porque eu escuto muita gente falar dessa obra, muita gente leu nessa época que ele foi trazido no ano passado e muita gente gostou. Esse ano a companhia me enviou esse livro aqui, Se a Rua Billy Falasse, outro livro que tá sendo trazido do James Baldwin e gerando burburinho, porque ele virou um filme que, se eu não me engano, concorreu ao Oscar. Eu sou muito desligada de produções cinematográficas, então eu ainda não assisti, eu não tenho certeza se ele tava mesmo no Oscar, se ele ganhou alguma coisa, eu não sei, mas o fato é que eu fiquei muito interessada em ler o livro, tô interessada em outras obras do James Baldwin também. Uma amiga minha leu Terra Estranha e disse que é um dos melhores livros que ela já leu na vida, e então a gente vai conversar um pouquinho sobre Se a Rua Billy Falasse, que eu acho que cada hora eu falo Billy, Beali, Bailey, de algum jeito. Eu realmente não sei como se pronuncia. Esse é um livro muito denso, infelizmente muito real. Aqui a gente vai ter a história de um jovem casal negro que tem a sua história de amor pausada por conta de uma prisão injusta do Tony, né, que é o marido. Então eles são um jovem casal que se conhecem há muito tempo, mas estão se relacionando amorosamente há pouco tempo. Só que eles tinham uma coisa muito forte um com o outro, uma ligação muito grande desde sempre. Então, logo na primeira noite que eles têm, o Fonny já pede a Tish em casamento. E é uma história que evolui muito rápido até, né, que ela é pausada drasticamente por causa dessa acusação de estupro que o Fonny vai receber. Toda hora eu acho que eu vou falar Tony, e por isso que eu travo. Bom, o livro, ele tá sendo narrado pra gente pela Tish, o nome dela é Clementine, mas a maioria das pessoas chama ela de Tish, e ele retrata um período em que a Tish e sua família estão fazendo de tudo pra tentar tirar o Fonny da prisão. O livro começa com ela dando pro Fonny a notícia de que ela está grávida. E embora o bebê não chegue a nascer na história, porque ela retrata um período muito curto, a presença dele é muito palpável ao longo de todo o livro e muito importante, muitas vezes dando força para os envolvidos, quando eles estão todos exaustos, né, tanto a Tish quanto a família e principalmente o Fonny, a ideia de que esse bebê está por vir dá força para todos. A história, ela é muito sentimental, porque é a Tish que tá narrando pra gente, mas ao mesmo tempo não tem como ela não ser extremamente política, né? Dá pra gente comparar a história desse livro com muitos outros livros, como por exemplo Com Ódio que Você Semeia, que retrata os absurdos policiais cometidos com vidas negras. A gente até tem o movimento Black Lives Matter, que significa vidas negras importam, para divulgar esse tipo de história e lembrar que, né, as vidas negras importam. Infelizmente também não é só com obras literárias que a gente pode relacionar esse livro, mas sim com períodos históricos, como por exemplo o período nos Estados Unidos, logo após a declaração do fim da escravidão, onde foi decidido que prisioneiros, né, poderiam trabalhar de graça. Então, os patrões só pagariam uma pequena parcela para o governo, que ajudaria o governo a manter essas prisões, e os prisioneiros trabalhariam de graça. Então, né, era uma recapitulação da escravidão. E aí os negros começaram a ser presos por absolutamente nada, porque eles precisavam de força de trabalho. E, infelizmente, mais uma vez, não só com períodos históricos a gente pode comparar esse livro, mas sim com os jornais muito atuais, né? Só a gente abrir o jornal, um dia desses mesmo, aqui no Brasil, um negro foi assassinado com 80 tiros por absolutamente nada, porque ele foi confundido com um bandido. E se fosse um bandido dar 80 tiros num cara que não estava reagindo justificaria alguma coisa? Eu acho que não. Então, assim, se a gente for comparar esse livro com a realidade, com outras obras, enfim, a gente poderia ficar horas aqui falando e não iríamos chegar a um final. No próprio livro ele compara isso com outras histórias. Aliás, o autor escreveu essa história baseado na história de um amigo dele que também foi preso injustamente, e aqui no livro a gente tem um caso do amigo do Fonny, o Daniel, que um dia estava sentado na escada na porta de sua casa e foi levado preso porque o acusaram de um roubo de um carro que ele nunca tinha visto. E se bobear, o carro nem existia mesmo, porque em determinado momento ele conta que aquele dia a polícia devia estar precisando prender um negro por um roubo de carros, e acabou que ele foi a pessoa que tava ali no lugar errado, na hora errada. Ou não, né? Nem era um lugar errado. Enfim,
Alguns momentos muito marcantes desse livro têm relação com o motivo pelo qual o Fonny acabou sendo preso. Então ele foi acusado e preso por um policial branco que já estava na cola dele há muito tempo. Tudo porque o Fonny era um negro que morava no bairro de brancos. Ele insistia em morar ali, ele era um artista, ele conseguiu, né, alugar um lugar pra ele morar ali. Então ele era um negro que morava num bairro de brancos e que não tinha dono. E isso é muito forte, né? Porque ele não tinha dono, então ele não tinha o direito de estar ali, mas ele sabia que ele tinha o direito, né? Ele sabia que essas convenções não faziam o menor sentido. Ele era um artista, ele tinha dinheiro pra alugar um pequeno espaço pra ele morar por ali, e ele enfrentava esse policial porque ele tinha certeza que ele tinha o direito de estar ali, ao contrário do que o policial achava. Só que ele acabou ficando na mira desse policial que jurou que um dia ia conseguir colocar ele na cadeia. E conseguiu. E aí a gente tem que falar sobre isso um pouco, porque eu acho muito delicada essa questão de narrar uma história em que um homem é acusado falsamente por estupro, porque são muitas nuances, né? Eu lembro quando eu li Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, e ela tem um capítulo especialmente para essa questão dos homens negros e do mito do homem negro estuprador, e isso é realmente muito delicado. Só que também é muito delicado a gente duvidar de uma vítima, né, e colocar ela como algoz da situação. E eu tava com medo de como essa situação ia ser trabalhada no livro, mas eu gostei bastante do trabalho cuidadoso que o James fez aí, porque primeiro que a moça que é estuprada, ela é latina, então ela não é americana, ela também já está em uma posição de vulnerabilidade no país. E aí ela diz que ela foi estuprada por um negro. Quando vão colocar as vítimas pra ela, colocam um monte de homem branco e apenas o Fonny. Pra quem que ela vai apontar? É claro que ela vai apontar pro Fonny. Ainda tem outra questão que ela não quer ser sabatinada sobre esse assunto de novo, então ela não quer ter que revisitar, ela não quer ter que olhar pro cara de novo pra dizer se é ele ou não, ela não quer mais falar do assunto, porque psicologicamente ela precisa enterrar. Então mesmo que alguém que não seja o culpado esteja preso, pra ela a história tá resolvida. Então isso é muito dolorido pra ela também, e eu achei que o James tratou com muito respeito e realmente muito cuidado. Essa questão da vítima também não tá em uma posição nem um pouco favorável. Em relação à narrativa, bom, a escrita do James é curta e direta, mas ela também tem uma cadência, então ela tem um tom aí a mais, que não fica aquela coisa tão seca, mas é uma cadência muito suave, né? A gente sente mais esse romantismo e esse caminhar mais leve por conta da Clementine estar narrando e por conta também do livro, de uma forma ou de outra, ser uma história de amor, né? Então a gente tem a crueza desse cenário político, dessa prisão e de todos esses problemas, mas a gente tem essa delicadeza também de uma pessoa que tá apaixonada, contando a história de seu amado e de sua família. Outra coisa que eu acho muito interessante no livro é a forma com que o James dá vida a essas famílias e retrata dois núcleos familiares tão diferentes, né? Porque aqui a gente tem o núcleo familiar da Tish, que são os pais e a irmã dela, que estão fazendo de tudo pra tirar o Fonny da cadeia, que o consideram parte de sua família, enquanto a família do Fonny, na verdade, não liga muito pra ele. O seu pai se importa com ele, mas ele tem os próprios problemas, ele é alcoólatra, e então ele meio que nunca tá presente. A mãe e as irmãs, por sua vez, o desprezam e não se importam a mínima que ele esteja preso. Eles também não gostam da família da Tish. Então a gente tem aí, mesmo que superficialmente, a exploração dessas famílias, mais da família da Tish. Eu confesso que eu queria um pouco mais da família do Fonny. Eu acho que a gente não tem muita nuance pra perdoar esses personagens, né? Por que a mãe dele agia como agia? Por que as irmãs eram assim? A gente tem aí um pouco de colorismo em toda a discussão, porque as irmãs do Fonny, elas têm a pele mais clara. Então dentro de casa elas estão num patamar melhor do que o de Fonny, mas elas também retratam os problemas sociais dela, que os negros querem namorar uma branca ou uma mulher tão negra quanto eles, e elas não estão em nenhuma dessas posições, então elas são rejeitadas pelos brancos e pelos negros, e esse é um ponto que também é tratado meio superficialmente, mas que não deixa de marcar. Na verdade, eu acho que assim, a história realmente foca no Fonny, no que aconteceu com ele,
e Natish tentando soltá-lo. Os outros personagens não têm muita tridimensionalidade. Eu acho que, enfim, isso não era a proposta do autor, mas eu gostaria de ter conhecido mais essas pessoas. Eu realmente fiquei interessada, talvez se o livro fosse um pouco maior, né, a gente poderia saber mais, mas não era a proposta do autor. A proposta é um livro muito curto mesmo, que não tem começo e nem fim. Ele retrata uma situação com foco principalmente no contexto político. E eu acho que é um livro muito bom, fiquei muito curiosa para ler mais da obra do James Baldwin. Se vocês já leram esse livro ou alguns outros do autor, comentem aqui embaixo pra gente trocar ideias. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!